Continuando, né? Nós não podemos parar, jamais. A gente prossegue, nem que seja se arrastando. E nesse capítulo 17, mais um capítulo lindo, maravilhoso, mais um capítulo cheio de Deus. Nós iremos falar de alguns versículos. Eu gostaria de começar com o versículo número 1, que fala assim: melhor é um pedaço de pão seco, com paz e tranquilidade, do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Gente, quando a gente pega isso aqui para ler, é meio contraditório. Primeiro, porque quem escreveu foi o homem mais sábio e mais rico da face da terra. Ninguém será tão rico e tão sábio quanto foi Salomão. E o próprio Salomão dizer isso, é melhor você ter pouquíssimo e ter paz e tranquilidade, do que grande fartura e prosperidade onde há brigas, contendas. O que nós podemos tirar disso para nós? A unidade familiar, o amor fraternal, a comunhão da família, ela é muito mais preciosa, muito mais valiosa do que a prosperidade financeira. Quantas das vezes hoje nós, se não nos policiarmos, eu falo por mim mesma, eu falo pelo meu marido, se a gente não se policiar, a gente só corre atrás das bênçãos financeiras, da prosperidade. E usando versículos bíblicos até para isso. A gente começa a querer achar na palavra a certeza de que estamos certos ao buscar prosperidade. E eu não estou dizendo aqui que é errado, mas eu quero abrir uma ressalva. Não é errado você ser próspero, mas você tem que conciliar a unidade da sua casa com a maneira como você busca prosperidade. Porque se você tiver que abrir mão de alguma coisa, abre mão da prosperidade. Porque não adianta nada você deitar numa cama com um lençol de tecido egípcio, do mais caro, e você não ter o seu companheiro do lado para te amar nesse lençol. É melhor você estar deitada abraçadinho com seus filhos e seu marido numa cama de casal, do que você olhar para os teus filhos e eles não te quererem porque você deu só coisas e não momentos, lembranças e presença a eles. Nós temos que tomar muito cuidado. Ser próspero é muito bom, satisfaz o nosso ego, mas amar e ser amado satisfaz o nosso espírito. Então o amor prevalece o tempo todo. O motivo das nossas renúncias tem que ser o amor. O amor tem que ser aquele que faz a gente renunciar. Muitas das vezes uma proposta de trabalho. É o amor que faz a gente renunciar, muitas das vezes, uma profissão. Eu tô falando de mim, gente. Eu já tive que fazer várias renúncias. Eu olho hoje para meus filhos, para minha casa, e quantas das vezes eu questionei o Senhor. Eu prefiro ser obediente. Mas pergunta se é fácil. Não é fácil. É doído demais. Mas é engraçado que é uma dor que vai trazer uma recompensa tão grande que depois eu sei que eu vou olhar para trás e vou falar assim: ai, foi só por isso que eu renunciei? Claro que eu farei de novo. Os meus filhos, a Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor. Se os filhos são herança do Senhor para nós, vamos parafrasear. Os filhos são herança dele, que ele confiou a nós para cuidar. É como se uma pessoa muito rica pegasse todo o dinheiro dele e entregasse a você. Ó, esse dinheiro é meu, eu tô dando para você administrar, mas eu vou querer ele de volta, com juros.
Eu não tô te dando para você gastar, para você jogar fora. Eu tô te dando para você cuidar, administrar e me devolver com juros. Os nossos filhos são assim. Você já parou para prestar atenção nesse versículo? Os nossos filhos são herança dele, que ele confiou a nós para a gente cuidar. Se você tem filhos, você está cuidando daquilo que é do Senhor. E você vai ter que entregar para o Senhor de volta com juros. O que seriam esses juros, Natália? Se você tem filhos homens, ore, profetize sobre esses meninos para eles serem bons maridos, bons pais, bons administradores, para que quando o Senhor Jesus vier, os seus filhos entrarem na glória com esposa, com filhos e filhos e filhos, todos servindo ao Senhor. Esses são os juros. Então nós temos que tomar cuidado, não é que o Senhor nos deu um presente, não, Deus nos deu uma baita responsabilidade. Deus está dizendo assim, eu estou entregando nas mãos de vocês meus filhos, cuide deles, porque eu vou querê-los de volta. E se você não cuidar deles, eu vou cobrar de você. Nós temos que tomar cuidado com isso. Então quando nós pensamos em família, o que prevalece não é o financeiro. Embora Deus quer nos prosperar em todas as nossas áreas. Área financeira, área emocional, área espiritual. Deus quer área conjugal. Deus quer nos abençoar em todas as áreas. Deus quer nos ver pleno em todas as áreas. Mas se você vê que você não consegue administrar, se você não consegue dar a mesma atenção para os seus filhos, para o seu marido, se você estiver trabalhando fora, então seu trabalho seria algo bom para você renunciar. Ah, Natália, eu discordo. Tudo bem, nós não precisamos pensar da mesma maneira. Mas eu falo por mim. Eu renunciei. E vou renunciar quantas vezes forem necessário. Porque eu quero estar presente. Gente, eu não abro mão da educação dos meus filhos. Eu quero estar presente, eu quero estar quando machucar, eu quero estar quando ganhar, eu quero estar quando crescer, eu quero estar ouvindo, eu quero estar aprendendo e ensinando, eu quero estar presente. Eu quero lá na frente ouvir os meus filhos contando histórias de quando eu contava histórias para eles. É isso que eu quero. Eu quero lá na frente com os meus cabelos brancos, ouvir dos meus netos: vovó Natália, conta história pra mim como você contava pro meu papai. É isso que eu quero. Então, quando eu penso lá na frente, a renúncia ela é tão necessária, porque esse momento com eles vai passar. Os seus filhos, quando entrarem na fase de estarem jovens, eles vão te dar muito mais tempo para você. Aí eu vejo que é o momento da gente começar a pensar mais em nós, é o momento da gente investir na nossa vida profissional, é o momento da gente crescer financeiramente, ou do contrário, a gente faz isso antes. Sabe por quê? Porque eles são tão dependentes de nós num curto espaço de tempo, né? De 0, vamos colocar aí a 16, 17 anos, eles são dependentes de nós. São só 16 anos. 16 anos que a gente consegue construir o caráter deles e alicerçá-los na presença do Senhor. Para olhar para o Criador e falar assim: tá aí a sua herança, estou cuidando e te dando juros. Isso é lindo, não é verdade? Vamos continuar. Ai, aqui fala tantas coisas, é um capítulo um pouco diferente do outro. Fala de várias coisas ao mesmo tempo, vários assuntos diferentes. Mas eu vou ressaltar somente alguns versículos, como eu faço sempre. Vamos lá. Verso 22. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Mulher de Deus, mulher de Deus, você tem que ser remédio para sua casa.
E você só vai conseguir ser remédio se você está presente, se você sabe o que está acontecendo. Você só vai conseguir ser remédio se você entender o contexto da sua casa. Se você estiver presente na sua casa, aí você vai conseguir ser remédio. Do contrário, você vai se sentir oprimida, porque você vai estar tão atarefada e no momento de você ser remédio, você vai estar secando ossos. Porque você vai estar cansada, oprimida, deprimida, exausta, se sentindo injustiçada. Eu trabalho tanto e ninguém me ajuda, eu faço tanto e ninguém faz nada. E se você vai ser uma murmuradora. Por isso que eu falo, tenha renúncias que são necessárias. Tem renúncias que são fundamentais na vida da família. Nós vivemos num mundo capitalista que nos ensina e inculca na nossa mente que é preciso ter, comprar, comprar. Por status, por ganância, por uma falsa necessidade. Porque quando nós olhamos para Jesus ensinando para os seus discípulos lá em Mateus capítulo 6, e a gente pega Jesus falando assim: por que andais ansiosos com o que vocês haveis de comer, beber, vestir? Não são as aves dos céus mais valiosas do que... Não são as aves dos céus que não plantam, não semeiam. Vocês não são mais valiosos do que elas? Olha o lírio do campo, nem Salomão se vestiu como ele. Vocês não são mais preciosos, mais valiosos do que eles. Jesus vem derrubando essa necessidade desnecessária nossa de ter, obter, de comprar, conquistar. Nós precisamos de muito pouco para ser feliz. E sabe quando a gente percebe que a gente precisa de muito pouco? Quando a gente perde alguém que a gente ama. Quando a gente vê que aquela pessoa, a gente não vai se encontrar mais com ela. Aí a gente vê ela dentro de um caixão, a gente tem aquela sensação, puxa vida. Por isso que a gente vê Salomão falando que é mais proveitoso estar numa casa onde há luto do que numa festa. Porque onde há luta a gente reflete, a gente pensa, a gente vê a nossa miséria, as prioridades erradas, sabe? Você tem que ser de coração bem disposto. Esteja feliz por estar em casa. Eu estou em casa. Estou trabalhando de casa. Porque quando você pensa assim, ó, eu preciso renunciar. Gente, se você renunciar a uma profissão que te exige demais, não é você não ser inteligente, muito pelo contrário, é você abrir um leque de oportunidades para você ganhar dinheiro de outras formas. Talvez você pode pensar assim, mas Natália, você tem o seu marido que ele morre para manter vocês. Sim, é verdade. Talvez você não tenha essa mesma bênção que eu tenho, mas Deus está preparando para você. Mesmo assim, mesmo se você não tem um suporte, coloca no seu coração o desejo, Senhor, eu não posso nesse exato momento, porque a minha vida financeira é a que mantém a minha casa, meus filhos. Mas me dá uma estratégia para que eu venha estar presente com todos eles e que o tempo que eu esteja presente eu venha fazer a diferença. É ser inteligente. Nós estamos num grupo Sábias na Prática. Eu estou hoje dentro dos Estados Unidos e eu não saio para fazer faxina, não saio para trabalhar, porque eu tenho 2 filhos. E antes de eu vir para cá, eu orei tanto ao Senhor, assim, Senhor, eu sei, olha só, eu sei que eu vou precisar trabalhar nos Estados Unidos. Porque desde quando eu ganhei o Rafael, eu não voltei a trabalhar. Eu só estudei e eu voltei a trabalhar. Eu dava aulas em casa, aulas particulares em casa. De qualquer maneira, eu tinha meu dinheirinho. Desculpa. Então eu orei ao Senhor, eu falei assim, Deus, eu vou estar naquele lugar e não faz sentido eu estar dentro dos Estados Unidos e não trabalhar. Me dá uma estratégia. E Deus deu, gente. Deus deu a estratégia. Com 2 semanas que eu estava dentro dos Estados Unidos, nem isso. Eu estava trabalhando como social media. Então eu quero encorajar você a pedir Deus uma solução.
Porque Deus também quer você cuidando da sua família, dos seus filhos. Quando você quis engravidar, não era o seu sonho de estar aquele barrigão e gerar. E você conversava com seu bebê, mamãe te ama, mamãe te ama. Pra hoje você virar e falar, eu não consigo ficar dentro de casa, só cuidando de casa? Eu não consigo ficar com o menino o dia inteiro? Peraí. Tá errado os seus argumentos. Completamente errados e desnecessários. Sua família tem que ser sua prioridade. Seus filhos têm que ser sua prioridade. Sua casa tem que ser sua prioridade. Você tem que olhar para os seus e olhar para eles como sua prioridade. É a coisa mais importante da sua vida, é a sua família. Imagina se hoje você perdesse o seu marido. Imagina se você perdesse um ente querido que convive com você todos os dias. A dor que isso não te causaria. Nós estamos em oração e intercessão por um rapaz lá da minha cidade, em Minas Gerais, que tomou um tombo de bicicleta. Teve traumatismo craniano e ele tem hoje até às 16 horas para reagir. Um rapaz de 20 e poucos anos. Casado com uma bebê de 1 ano e pouco. E um tombo de bicicleta. Uma coisa simples. Colocou ele entre a vida e a morte. E agora os médicos vão desligar os aparelhos se ele não reagir. Isso mostra para nós, eu fico muito emocionada ouvindo isso, porque isso revela para nós que todos nós estamos sujeitos a morrer por um motivo banal. Então, se a gente não fizer da nossa vida se a gente não for viver de uma maneira 100% intencional para amar, para cuidar, para gerar, para viver, para ser feliz, não vai valer a pena ter vivido. Jesus é mais do que uma vida medíocre. Ele veio trazendo tanta quebra de paradigma para que eu e você pudéssemos ser livres. Se você tiver interesse e tiver amor no seu coração, interceda pelo Natan. Ele é um rapaz que está entre a vida e a morte com traumatismo craniano no hospital, lá em Governador Valadares. Então, no verso 22, que fala o coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos, para que você vai reclamar? Por que você vai reclamar às vezes de uma toalha? Ô, gente, nós mulheres, a gente peca nos detalhes. Nós mulheres, eu falo por mim, a gente sofre por antecipação. A gente se irrita com facilidade. Você já viu a tranquilidade de um homem? Você já viu a tranquilidade de um homem quando chega alguém em casa pra visitar e ele nem tava esperando e às vezes não tem nada pronto? E chega o amigo dele, como que ele reage? Ele só fala assim, e aí, fulano, beleza, saudade, mano, entra aí fazer um café pra nós tomar. Senta aí, senta aí. Ou não, vamos ali comigo no mercado, vou comprar uma carne pra gente assar. O homem, ele não sofre por antecipação. Ele é tranquilo, afinal, é o outro que chegou. E como que somos nós? Quando a gente vai marcar um café com a amiga, a gente faz o quê? Amiga, quando você quiser vir tomar um café comigo, você me fala, eu vou preparar. E se a amiga chegar de surpresa e você não terminou a faxina? Você fica toda desconcertada. Eu falo por mim. Eu não sou dessas de ter sempre um bolinho pronto, porque eu não sou de comer bolo. Eu não sou dessas de estar sempre com uma sobremesa pronta. Gente, eu nem faço sobremesa em casa, pra te falar bem a verdade. Porque eu não sou dessas. Eu não sou de comer doce, eu não sou de ficar preparando essas coisas assim mais elaboradas. Eu tenho uma amiga aqui, eu adorava ir na casa dela, porque ela recebe a gente tão gostoso. Ela vai saber que é ela, não vou falar o nome não. E eu me sentia assim, uma princesa na casa dela, porque era uma mesa maravilhosa. Eu ficava olhando assim, meu Deus, eu não sou assim. E tudo bem. E tudo bem, a gente não precisa ser igual a outra. A gente precisa ter o mesmo relacionamento com Deus de intimidade, de busca, de entrega ao Senhor. Mas a rotina da sua casa, da sua família é única de vocês. E é isso que faz as coisas serem mais gostosas.
A gente tem um momento nosso sem se cobrar, sem ter que parecer com o outro. Quem não gostar, que come menos, sabe? Nós temos que aprender a ser livres, mulheres. Seja livre. Como teu marido é, como teu pai é, como os homens são. Os homens são tão tranquilos. Quantas das vezes nós somos tão estressadas. Quantas das vezes a gente procura pelo em ovo. Nós temos que tomar cuidado com isso, senão a gente vai ser a mulher de espírito oprimido, que resseca os ossos. É muito triste isso. E outra coisa, verso 28, que fala assim: até o insensato passará por sábio, se ficar quieto. E, se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. No muito falar, há multidão de pecados. Nós temos que aprender a observar mais. Esse versículo não está falando para você se anular, para você não conversar com ninguém, para você não interagir, não é isso. Mas está falando para você ser uma observadora, agir com sabedoria, é você ser divertida, mas com sabedoria. E assim, você ser cheio do Espírito Santo de Deus, porque você buscou em Deus ser uma mulher sábia na prática. Amém? Que Deus abençoe sua vida grandemente. Um beijo.